Senador consegue assinaturas e pede abertura de CPI dos institutos de pesquisa. Candidatos Jair Bolsonaro e Lula recebem novos apoios para o segundo turno das eleições. Brasil entrega pedido para fazer parte do grupo dos países mais ricos do mundo. Caixa Econômica vai renegociar dívidas de empresas e pessoas físicas com até 90% de desconto. Açougues não poderão vender carne moída em pacotes de mais de 1 quilo. Meningite mata mais uma pessoa em São Paulo. Nobel de Literatura vai para uma francesa que escreve apenas sobre o cotidiano das pessoas. E uma exposição em São Paulo tem como cardápio principal as comidas coreanas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Quem não votou no primeiro turno das eleições tem até 60 dias para justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. Mato Grosso do Sul está em 8º lugar em número de abstenções. Em todo o Mato Grosso do Sul, mais de 440 mil pessoas deixaram de votar nas eleições do dia 2 de outubro. O número é considerado relevante e corresponde a 22% do eleitorado. O prazo para justificar a ausência é de até 60 dias após a votação, conforme explica este advogado que é especialista em direito político. O prazo para justificativa do eleitor que não foi votar, ele é de até 60 dias. Então, o eleitor que não foi votar, por exemplo, por não estar no seu domicílio eleitoral, ele poderia ter ido numa sessão eleitoral, preenchido o requerimento e ali mesmo feito a sua justificativa. Caso ele não fez isso, ele tem até 60 dias a contar do dia da eleição, ele pode entrar no próprio site do TSE, pegar o requerimento, preencher e apresentar perante a Justiça Eleitoral. Já com relação ao voto em trânsito, que teve pedido agendado até agosto deste ano, deve ser cumprido o que ficou acordado no momento do pedido. Em Dourados, os eleitores que votaram nesta modalidade foram concentrados na sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Quem fez a opção do voto em trânsito, ele tinha a oportunidade de informar se esse voto em trânsito seria no primeiro ou no segundo turno ou nos 2 turnos. Aí, se o eleitor, eventualmente, fez a opção de voto em trânsito no primeiro turno, se ele retornar à sua cidade de origem, ele vota normalmente. Se ele fez a opção do voto em trânsito no primeiro e no segundo turno, mas, por um motivo ou outro, não estiver na cidade onde ele fez a opção para votar no segundo turno, ele terá que justificar o voto. Agora, se você, eleitor, ficou em 3 eleições consecutivas sem votar ou justificar a ausência na hora do voto, poderá perder o título de eleitor. Primeiro que ela tem que fazer um novo cadastramento eleitoral, tá? É a primeira coisa. E segundo, ela perde, por exemplo, a oportunidade de participar de concurso público, que é uma exigência ser eleitor. Em alguns determinados municípios, para você, por exemplo, ser contemplado com uma casa popular, você tem que ser eleitor naquela determinada cidade onde você está residindo, ou mesmo se você eventualmente quiser viajar para o exterior e esse país que você pretende viajar exige o passaporte. Para você ter o passaporte, é condição ser eleitor no seu país, senão você não consegue emitir o seu passaporte. Então, são várias obrigações que você tem para ter o título de eleitor. Caso você não tenha, você enfrentará todos esses problemas. Para justificar o voto, até mesmo mais informações sobre as eleições, basta acessar o aplicativo e-Título. Se ele baixou o aplicativo e-Título, ele faz pelo próprio aplicativo essa informação de que ele não teve a oportunidade de votar, em virtude, por exemplo, de estar em outra cidade, em outro município, em outro estado. Um estudo apontou que tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid de uma fabricante diferente da aplicada na primeira dose oferece maior proteção contra o vírus.
As pessoas que recebem 2 doses de Coronavac, por exemplo, são mais protegidas contra a doença quando tomam a dose de reforço de uma vacina à base de mRNA, como a Pfizer. Os dados são de um estudo realizado no Brasil, coliderado pela Fiocruz e pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona. Durante os estudos, os pesquisadores avaliaram a efetividade do reforço com a Coronavac, imunizante de vírus inativado, e com a Pfizer, de mRNA, em adultos brasileiros que inicialmente haviam recebido 2 doses de Coronavac. Durante os resultados, foi comprovado que a vacinação inicial com 2 doses da Coronavac quase não forneceu proteção contra a Covid leve, causada pela variante Ômicron, e o reforço com a Coronavac não aumentou a proteção contra a forma sintomática da doença, e garantiu uma média de proteção contra casos graves e moderados. Por outro lado, o reforço com a vacina de mRNA forneceu uma proteção adicional maior, tanto contra a forma sintomática quanto contra a forma grave da doença. No Brasil, 87% da população já tomou pelo menos uma dose da vacina, e outros 80% têm o primeiro ciclo vacinal completo. Mas o que preocupa médicos e especialistas é que menos da metade da população tomou a dose de reforço, o que é fundamental para a prevenção por completo. Foi confirmada hoje em São Paulo a morte de mais uma pessoa vítima de meningite. O jovem de 22 anos foi a 10ª vítima fatal da doença. A cidade tem outros 58 casos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o jovem era morador da Zona Norte de São Paulo. Também foi confirmado mais um caso entre segunda e terça-feira. Agora a cidade contabiliza 10 mortes e 58 casos desde o começo do ano. A Secretaria esclareceu que a morte e o caso registrado não têm relação com os 3 surtos confirmados em diferentes distritos da capital: Jardim São Luís, Pari e Vila Formosa, Aricanduva. A Vila Formosa, na zona leste da capital, registrou 5 casos de meningite no período de 16 de julho a 15 de setembro. Uma mulher de 42 anos morreu. A pasta afirmou que considera surto da doença meningocócica quando há ocorrência de 3 ou mais casos do mesmo sorotipo em um período de 90 dias. Diante das notificações, foram feitas ações de prevenção e controle da doença, como medicação preventiva dos próximos aos pacientes e intensificação vacinal na região. O transporte de órgãos para transplante também poderá ser feito por drones no Brasil. Os primeiros testes com equipamento foram bem-sucedidos. O drone foi capaz de percorrer pouco mais de 8 quilômetros em 16 minutos, percurso que um carro leva em média 40 minutos. Outra vantagem é o custo, 30% mais barato. A modalidade de trânsito já é realidade nos Estados Unidos desde 2019. Alguns órgãos são levados de um lugar para o outro em apenas 5 minutos. Os desenvolvedores do projeto acreditam que o mecanismo possa acelerar o desenvolvimento de soluções para instituições de pesquisa, laboratórios e hospitais. Atualmente, diversos órgãos disponíveis para transplantes no Brasil são perdidos pela falta de uma logística eficiente, e o drone promete facilitar esse processo. Aliás, ele foi construído especialmente para esta finalidade e já está sendo considerado inovador pela capacidade e custo de produção. Podendo ser utilizados para levar diferentes materiais biológicos, o drone não utiliza pista de aterrissagem ou decolagem, apenas o movimento para levantar e voar. A partir de agora, os drones serão submetidos a uma série de testes e, se tudo correr bem, eles serão aprovados e a tecnologia poderá ser implantada em todo o Brasil. E veja a seguir: Caixa Econômica vai renegociar dívidas de empresas e pessoas físicas com até 90% de desconto. E ainda, açougues não poderão vender carne moída em pacotes de mais de 1 quilo. A Caixa Econômica Federal vai lançar um programa de renegociação de dívidas de empresas e pessoas físicas. O programa promete impactar a vida de 4 milhões de pessoas e de mais 400 mil empresas que têm dívida com o banco.
A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro e pela presidente da Caixa, Daniela Marques, e consiste em abrir negociação com os devedores e oferecer descontos que podem abater em até 90% o valor da dívida, desde que tenha valores entre R$ 50 e R$ 5 milhões, e que já esteja lançada no balanço do banco, em condição de prejuízo, com mais de 360 dias em atraso. A campanha vai contar com caminhões da Caixa por todo o país, que oferecerão propostas de facilidades para clientes regularizarem sua situação. A Caixa espera que até R$ 1 bilhão em dívidas sejam renegociadas. Os contratos negociados serão retirados de cadastros restritivos de crédito em até 5 dias úteis após a efetivação do acordo. O preço da casa própria subiu no mês passado. De acordo com o indicador FIPE-ZAP, a variação média do mês foi de mais de 0,5%. O preço médio da casa própria subiu 0,6% em setembro, mesma variação registrada no mês anterior, segundo dados apresentados pelo índice FIPE-ZAP, que monitora comportamento dos preços de venda dos imóveis em 50 cidades brasileiras. A variação corresponde a uma alta real de 0,97% e eleva para R$ 8.214 o valor médio do metro quadrado construído no Brasil. Com isso, significa dizer que, para se tornar proprietário de um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, é necessário estar disposto a desembolsar, em média, quase R$ 534 mil. Em 2022, a alta nominal dos imóveis é de 4,73%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é de 6,25%, inferior à inflação oficial medida pelo IPCA. Somente em setembro, 48 dos 50 municípios monitorados pelo índice apresentaram elevação nos preços de venda de imóveis residenciais. O movimento mantém Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como o local mais caro para comprar um imóvel, com o preço do metro quadrado em torno dos R$ 10.740. Os preços na cidade acumulam valorização de 23,83% nos últimos 12 meses. Em seguida, aparece São Paulo, que acumula valorização superior a 4,54% no valor do metro quadrado dos últimos 12 meses. Também aparecem com cotação do metro quadrado acima da média as cidades de Rio de Janeiro, Itapema, Vitória, Florianópolis, Itajaí, Brasília e Curitiba. Na outra ponta do índice, a cidade de Betim segue com metro quadrado menos caro, R$ 3.420. O município mineiro é seguido por Pelotas, São Vicente e São José dos Pinhais. O mercado de carros no Brasil deverá ficar estável em 2022, apesar dos juros mais altos. Essa previsão mais otimista foi divulgada hoje pela FenaBrave. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. Os dados da FenaBrave, que é a entidade que representa as concessionárias, mostram que esse mercado poderá encerrar o ano de 2022 de duas formas. Ou no mesmo nível do ano passado, ou seja, sem crescimento nem queda, ou com alta de 4,4%, isso mesmo com os juros mais altos para o financiamento. Mas isso só poderá ocorrer se existirem veículos disponíveis no mercado. A informação da entidade é que o setor vem seguindo uma tendência de retomada nos emplacamentos e que os números de automóveis e comerciais leves no mercado indicam equilíbrio entre oferta e demanda. Bem, se esse cenário mais otimista realmente se confirmar, segundo a FenaBrave, as vendas voltarão a passar de 2 milhões de carros de passeio e utilitários leves no acumulado do ano todo. Até setembro, 1.400.000 veículos foram vendidos. Então, a expectativa é de que mais de 600 mil sejam comercializados neste último trimestre. O que a entidade espera, na verdade, é que até o final do ano sejam vendidos mais de 222 mil carros por mês. A boa notícia é que, considerando todo o setor, que engloba aí os automóveis, os comerciais leves, os caminhões, os ônibus, motos e outros, o mês de setembro foi o primeiro de 2022 a registrar crescimento. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. E a alta foi bastante considerável, viu? De 19,3%.
No mercado financeiro desta quinta-feira, em mais um dia de aversão a risco no exterior e à espera de dados de emprego nos Estados Unidos, o dólar fechou em alta de 0,49%, encerrando em R$ 5,20 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,31% aos 117.560 pontos. A carne moída só vai poder ser vendida em pacotes de até 1 quilo. A partir do mês que vem, o produto deverá ser embalado imediatamente após a moagem e o açougue não poderá misturar miúdos ou raspagem de ossos. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vão ter prazo de 1 ano para se adequarem às novas regras. Segundo a pasta, as medidas são para garantir a segurança e a qualidade do produto ao consumidor. Entre as regras atualizadas está que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deve ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de 12 graus negativos. O produto não pode sair do equipamento de moagem com a temperatura superior a 7 graus e deve ser levada imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento. O regulamento da carne moída foi elaborado em conjunto com as associações do setor produtivo. As novas medidas devem ser seguidas pelos estabelecimentos e indústrias produtoras de carne moída que sejam registrados por serviços de inspeção federal. O Brasil tem a maior queda de desemprego em 1 ano quando comparado a outros 40 países, como Estados Unidos, Japão, Reino Unido e China. O recuo foi de mais de 4 pontos percentuais no período entre agosto de 2021 e agosto deste ano. O levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating revelou que entre 40 países, o Brasil registrou a maior queda da taxa de desemprego em 1 ano. O indicador caiu de 13,1% em agosto de 2021 para 8,9% no mesmo período deste ano. A redução foi de 4,2 pontos percentuais. Com a pandemia cada vez mais controlada, o setor de serviços, que é o maior empregador, voltou com sua atividade, acelerando a recuperação do mercado de trabalho. A trajetória de queda do desemprego no país começou na última metade do ano passado e atingiu 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Segundo o IBGE, o percentual é o menor apurado desde julho de 2015. Apesar da redução, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9,7 milhões de pessoas, o menor nível desde novembro de 2015. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 99 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica iniciada em 2012. O Dia das Crianças está chegando e pensando naquelas onde as famílias não têm condições de comprar presentes, professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul se uniram para que a data não passe em branco para a criançada. Em um pedaço de papel, a esperança. As cartinhas escritas por meninos e meninas de até 13 anos de idade trazem pedidos de presentes para o Dia das Crianças. A maioria, é claro, pede brinquedos, mas alguns surpreendem. São os relatos de quem quer um chocolate, lacinhos para o cabelo ou nunca usou um tênis, por exemplo. E conta com os voluntários para experimentar algumas dessas alegrias pela primeira vez. Precisam bastante. Muitas das vezes não tem condição de dar um brinquedo melhor, uma roupa, um calçado, e aí a gente fizemos esse projeto. A gente achou que não ia conseguir, né? Todas as cartinhas ser adotadas, mas graças a Deus todas foram adotadas e o prazer de ver um sorriso é maior. A Luciana, que mora na Vila Valderês, foi quem arrecadou as cartinhas com a ajuda de um projeto da igreja. Ela então entregou para o ADOEMES, Sindicato dos Docentes da UEMES, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e os professores se mobilizaram para que nenhuma criança ficasse sem presente. Aqui foi montada praticamente uma força-tarefa de solidariedade para a adoção de 124 cartinhas como essa de crianças de 5 bairros de Dourados. O nosso sindicato, como a Universidade Estadual, está presente em outras cidades, em 15 cidades ao todo. Então a nossa equipe entrou em contato com cada professor
tanto os de Dourados como os de fora. A gente pediu também a parceria da universidade, falei com o professor Laércio, nosso reitor, que divulgasse também no site da universidade. Então, via site da universidade, via contato direto com cada professor fora e aqui na cidade, além da imprensa, que a gente utilizou também desse meio de comunicação, a gente conseguiu dar difusão para essa ação que eu chamo de intervenção social, né? O sindicato indo até a comunidade para mostrar que a nossa parceria vai além da questão trabalhista, das questões que a gente tem classista. A gente tem um envolvimento com a sociedade que precisa estar sempre em sintonia e em ação com as comunidades. O professor Paulo veio fazer a parte dele, trouxe a boneca pedida através da cartinha e lembra que quem faz a doação também é recompensado. A sensação é maravilhosa, né? Então você vê uma criança, o sorriso de uma criança, assim com um presente na mão, aquela alegria é uma coisa assim que não tem assim. Pessoalmente, para mim, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, mas imagina a criança. A doutora em Educação e segunda vice-presidente regional do Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, lembra que entregar presentes lúdicos, além de um gesto de carinho, é também uma forma de educar. É muito importante que os brinquedos aqui doados não sejam brinquedos eletrônicos. São brinquedos que promovam a criatividade, a imaginação, porque o que a gente precisa hoje é alimentar a esperança, e a esperança só acontece quando você imagina ela. Ela é construída por meio desse universo infantil, pelo meio desse universo das pessoas adultas. Nós passamos por esse processo de imaginação e nós só realizamos os nossos projetos, os nossos sonhos, quando nós imaginamos. Os brinquedos aqui que estão colocados são patinetes, bonecas, quebra-cabeças. Tá? São brinquedos em que a criança vai para a rua brincar, vai pular, vai correr, vai gritar. É essa formação que a gente precisa hoje. As cartinhas já foram todas adotadas, mas a ação dos voluntários ainda não acabou. No Dia das Crianças vai ter uma festa com comida e brincadeiras. E a Luciana está em busca de quem se propor a ajudar. A festa vai ser no dia 12, na quarta-feira, vai ser na igreja. E aí, quem quiser estar ajudando, poder estar procurando meu contato, a gente vamos agradecer. A gente vai fazer comes e bebes para as crianças, né, brincadeiras. Vamos tentar fazer um dia alegre para cada um. E veja a seguir, candidatos Jair Bolsonaro e Lula recebem novos apoios para o segundo turno das eleições. E veja também, Nobel de Literatura desse ano foi para uma francesa que escreve sobre o cotidiano das pessoas. Hoje foi mais um dia para receber apoios para o segundo turno das eleições presidenciais. No Palácio do Planalto, por exemplo, não faltaram visitas. Nesta quinta-feira, uma comitiva de governadores visitou Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O presidente, que disputa a reeleição, recebeu o apoio de Ronaldo Caiado, governador reeleito de Goiás. Caiado é alinhado a Bolsonaro na pauta que dá ênfase à segurança pública, mas discorda das estratégias de combate à pandemia. E o povo goiano me elegeu também no primeiro turno. O goiano elegeu também no primeiro turno em Goiás. E, em nome do povo goiano, eu venho aqui trazer e declarar o apoio à reeleição de Vossa Excelência, por motivos claros. Primeiro, graças à parceria que nós fizemos a regionalização da saúde, algo jamais visto no nosso estado. Ampliamos a nosso atendimento na área da educação como sendo referência nacional. A infraestrutura de Goiás, depois, com a Ferrovia Norte-Sul, da integração da Ferrovia do Centro-Oeste e a recuperação das rodovias federais, hoje a logística de Goiás é referência nacional. Ao mesmo tempo, a segurança pública, que hoje eu convido meus colegas, se querem ver, o lugar onde o bandido muda de profissão, muda do estado, é o estado de Goiás. Ali prevalece realmente a ordem e a segurança instalada. Na reunião também estavam presentes Mauro Mendes, de Mato Grosso, Gladson Camelia, do Acre, Wilson Lima, do Amazonas, Antônio Denário, um governador de Roraima, e Marcos Rocha, de Rondônia. 11 governadores estão ao lado de Bolsonaro, entre eles Romeu Zema, de Minas, Ratinho Júnior, do Paraná e Ibanez Rocha, do Distrito Federal.
10 governadores declararam apoio a Lula. No Amapá, tanto o atual governador Valdez Góes quanto o governador eleito, Clécio, apoiam o ex-presidente. Outro aliado na região norte é Helder Barbalho, governador reeleito no Pará com mais de 70% dos votos. Também estão com o ex-presidente os governadores Carlos Brandão, do Maranhão, João Azevedo, da Paraíba e Paulo Câmara, de Pernambuco. Paulo Dantas, de Alagoas, e Fátima Bezerra, reeleita no primeiro turno no Rio Grande do Norte. O Nordeste nunca lhe faltou, nem nunca lhe faltará de maneira nenhuma. O Nordeste nunca faltou ao Brasil e nunca faltará ao Brasil de maneira nenhuma. Nunca faltará. O Nordeste, mais uma vez, está dando lição de altivez, de sabedoria e de responsabilidade política. Todos nós temos clareza absoluta do que está em debate nesse exato momento. É algo muito caro à nossa geração e às gerações anteriores que deram suas vidas e que lutaram, que é a defesa exatamente da democracia. Porque o Nordeste sabe muito bem o que é que simboliza a sua história, presidente. O Nordeste sabe muito bem o que é que significou o legado que o senhor deixou quando presidiu exatamente esse país. O legado de amorosidade, de inclusão social, o legado de paz, de geração de emprego, o legado de inclusão social no campo da educação, que foi a maior da história republicana exatamente desse país. A maior parte dos governadores do Nordeste declararam que vão apoiar e ajudar na campanha de Lula. Eles se reuniram nesta quarta-feira em São Paulo. 6 governadores ainda não se manifestaram. Em busca da reeleição no segundo turno, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, se descolou dos 2 candidatos à presidência e não tem se posicionado a favor de nenhum dos 2, mas declarou em entrevista à Folha que votará em Lula. Em Santa Catarina, o segundo turno ao governo será disputado por um candidato aliado de Bolsonaro, Jorginho Melo, e um petista, Décio Lima. O atual governador, Carlos Moisés, do Republicanos, considerado bolsonarista, eleito em 2018 no mesmo partido de Bolsonaro, na época o PSL, não fez declarações formais de apoio à reeleição do presidente. Belivaldo Chagas, atual governador de Sergipe, não declarou apoio a nenhum candidato. O mesmo fez Ranolfo Júnior, governador do Rio Grande do Sul, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, e Vanderlei Barbosa, do Tocantins. Em pelo menos 3 estados, os candidatos ao governo no segundo turno apoiam o mesmo candidato à presidência da República. É o caso de Rondônia, onde Bolsonaro teve 64% dos votos no primeiro turno. Por lá, o presidente tem 2 aliados de primeira hora. Marcos Rocha, eleito em 2018 fazendo campanha ao lado de Bolsonaro, disputa a reeleição contra o senador bolsonarista Marcos Rogério, que na CPI da pandemia figurou emblemáticos debates a favor do presidente da República. O mesmo acontece no Mato Grosso do Sul. Já em Sergipe, onde Lula teve mais de 63% dos votos no primeiro turno, o senador petista Rogério Carvalho, que fez oposição ao governo federal na CPI da pandemia, disputa o segundo turno contra Fábio Mitidieri, do PSD, que, embora não seja da coligação de Lula, imprimiu santinhos com fotos ao lado do ex-presidente na campanha do primeiro turno. E o ex-presidente Michel Temer, do MDB, decidiu que vai manter a neutralidade no segundo turno. Divulgou uma nota hoje afirmando que vai aplaudir o candidato que seguir determinados critérios, como a defesa da democracia e a manutenção das reformas já feitas até agora no país. O governo federal informou que mandou um memorando com mais de 1.000 páginas solicitando a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 38 países entre os mais ricos do mundo. O documento elaborado pelo governo federal é uma espécie de relatório do governo, em que se avalia o quanto a legislação, políticas e práticas brasileiras estão alinhadas aos padrões da OCDE em 32 áreas diferentes. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil está bem à frente dos demais candidatos e a oportunidade é como se fosse um portão que se abre na hora certa para que o país possa atravessar.
que é um dos 6 candidatos a iniciar o processo de entrada na organização este ano. O Peru, a Argentina, a Croácia, a Romênia e a Bulgária também tentam uma vaga na organização. A possibilidade de ter mais credibilidade junto a investidores internacionais e a captação de recursos com juros menores do que o aplicado no exterior são as principais vantagens de integrar a OCDE. Interesse que o Brasil tem desde 2017, mas foi só em junho desse ano que o país recebeu a carta de convite para começar a negociação sobre as condições para se tornar sócio. Agora, 26 comitês em diversas áreas como meio ambiente, saúde e gestão fiscal farão a avaliação do país. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte informou que os mísseis disparados nos últimos dias foram uma resposta aos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O comunicado do Ministério foi divulgado paralelamente a uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o lançamento de um míssil de médio alcance que sobrevoou o território do Japão. A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira um míssil balístico para o Mar do Leste. A Coreia do Sul e Estados Unidos aumentaram as manobras militares na região nas últimas semanas, em certas ocasiões com a participação do Japão. A Coreia do Norte observa que os Estados Unidos representam uma séria ameaça à estabilidade na Península da Coreia e em seus arredores, ao mobilizar novamente o porta-aviões USS Ronald Reagan. O lançamento de um míssil na última terça-feira, que provocou ordens de evacuação em algumas regiões do Japão, desencadeou uma onda de condenação internacional. A investigação sobre os vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 reforçou as suspeitas de uma sabotagem. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pela Polícia de Segurança da Suécia. As investigações apontaram que houveram detonações próximas ao gasoduto, que podem ter provocado sérios danos às tubulações. Agentes de segurança suecas e dinamarquesas recolheram amostras do local, que serão analisadas para confirmar a suspeita de sabotagem. De acordo com o porta-voz do Kremlin, a Rússia foi informada por canais diplomáticos de que não participaria dos processos de investigação dos vazamentos. Autoridades do país dizem que é impossível que as investigações sejam conduzidas sem a presença de Moscou. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2 fornecem suprimento de gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico. Países do Ocidente e a Rússia seguem se acusando pela sabotagem dos equipamentos. A recepção dos refugiados da guerra da Ucrânia nos países da Europa foi elogiada pela ONU. A Organização das Nações Unidas acredita que o episódio acaba com o mito de o continente está cheio, que não pode acolher mais pessoas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados destacou nesta quinta-feira que as crises humanitárias vão além da Ucrânia. A agência da ONU fez um apelo para que haja mais espaço para outros refugiados. Acima de tudo, devemos evitar minimizar a resposta humanitária a outras crises só porque muitos recursos estão sendo direcionados à crise ucraniana. Isso não quer dizer que devemos dar menos aos ucranianos. Eles precisam, estão sob bombardeio, vemos isso todos os dias. Todos entendem por que estão fugindo e mesmo aqueles que não estão fugindo têm necessidades, talvez ainda maiores. Mas é importante dizer que é necessário fazer um esforço extra para as pessoas de outros lugares. De acordo com o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, os casos são inúmeros. Ele citou conflitos complexos no Afeganistão, na região do Chifre da África ou no Iêmen, que geram milhões de deslocados. Grandi afirmou ainda que a recepção aos ucranianos permitiu derrubar o mito de que a Europa está cheia e que não pode acolher mais pessoas. A Academia Sueca anunciou nesta quinta-feira em Estocolmo a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, uma escritora francesa que revolucionou a autoficção. Annie Ernaux, de 82 anos, é considerada uma pioneira no estilo da autoficção, um tipo de literatura que se estende cada vez mais pelo mundo. Seus livros contam histórias autobiográficas, ao mesmo tempo em que refletem o contexto social em que foram escritas. Os mais populares são O Lugar, O Acontecimento e Os Anos, sendo este o livro de maior abrangência e repercussão publicado até aqui
por uma autora que preza pela concisão e pela linguagem bem clara para que todos entendam. Filha de um comerciante pobre na região rural da França, Ernaux saiu de casa para estudar letras e se formar professora. Sua estreia nas prateleiras do país foi com Paixão Simples, editado nos anos 1990. No discurso em que foi anunciada a decisão, a Academia Sueca citou uma das mais famosas autodefinições da escritora, que costuma dizer que, em vez de autora de ficção, é uma etnóloga de si mesmo, celebrando sua capacidade de misturar experiências pessoais e coletivas. E ainda louvou a coragem e acuidade clínica pela qual Ernaux desvenda as raízes, as estranhezas e constrangimentos coletivos ligados à memória pessoal. A instituição seleciona desde 1901 o vencedor do Nobel de Literatura, numa iniciativa que no começo era um meio de promover a cultura escandinava e até hoje já laureou 119 pessoas. O ganhador recebe 10 milhões de coroas suecas, ou pouco menos de 5 milhões de reais. E o escritor e jornalista Rui Castro foi eleito hoje para a Academia Brasileira de Letras para a cadeira de número 13, que pertencia a Sérgio Paulo Rouanet, morto em julho. O futuro novo imortal recebeu 32 votos entre os 35 acadêmicos que participaram de forma presencial ou por carta. Rui Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967 no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. Passou por grandes veículos da imprensa carioca e paulistana, antes de se dedicar à carreira de escritor e cronista, a partir da década de 1990. É autor de biografias como as de Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda. Também escreveu livros de reconstituição histórica sobre o samba-canção, a bossa nova, o bairro de Ipanema e sua grande paixão no futebol, o Flamengo. Em 2022, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. E veja a seguir, uma exposição em São Paulo tem como cardápio principal as comidas coreanas. E veja também, um gato com 48 centímetros de tamanho entra para o livro dos recordes como o maior felino doméstico do mundo. Com quase 48 centímetros de altura, um gato da raça Savana entrou para o livro dos recordes como o maior felino doméstico do mundo. O gato, que mais parece uma espécie de mini onça pintada, tem o nome de Fenrir e vive com seu tutor William John, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Sua altura de 47 centímetros e 80 milímetros não é surpresa nenhuma para quem conhece a sua história, já que é neto de um gato selvagem. Apesar de ter herdado a altura de seus familiares, Fenrir é mais alto que os outros felinos da sua espécie, sendo 2,5 centímetros mais alto que os gatos savana de tamanho médio. Segundo o relato do seu dono, o gato é confundido com uma onça toda vez que eles andam pelas ruas. Mas, diferente delas, o gato é super companheiro, carinhoso e dócil. Outra peculiaridade é que, diferentemente do que vemos em filmes e desenhos animados, em que os gatos são animais travessos e muitas vezes preguiçosos, Fenrir trabalha como gato de terapia na clínica de seu tutor, com o objetivo de acalmar os pacientes e ajudá-los a se sentirem à vontade. A raça de gato savana é resultado de um cruzamento entre um felino doméstico e um serval, uma espécie africana selvagem de tamanho médio e orelhas grandes, que ficou popular entre os criadores no final da década de 1990. E no ano de 2001, foi aceito como uma nova raça registrada. Especialistas em arte da Holanda anunciaram uma descoberta importante. Se trata da obra do pintor cubista francês Fernand Léger, que estava escondida há mais de um século no verso de uma de suas pinturas. A obra, até agora desconhecida, intitulada Fumaça sobre os Telhados em tradução livre, provavelmente foi pintada entre 1911 e 1912, no verso do quadro Le 14 Juliette, feito um ano depois. As informações são de especialistas do estúdio Rede Vivos.
Os técnicos apontaram que a pintura, parcialmente danificada e coberta por uma camada do que parece ser uma cola forte, marca uma virada na obra de Léger, um parisiense contemporâneo de Picasso. Esta pintura é de uma espécie de momento crítico em sua carreira, quando ele está basicamente entrando na abstração, e essa abstração terminará com o contraste na forma antes da guerra, neste período específico. Os especialistas acreditam que a obra faz parte de uma série em que o artista pinta a vista para a Catedral de Notre-Dame de sua oficina, de onde se avistavam os telhados da capital francesa. A história do quadro começa há cerca de 110 anos, quando o artista ofereceu a tela Les 14 Juliette ao amigo Marc Duchesne por ocasião de seu casamento. Duchesne morreu na Primeira Guerra Mundial e, embora a obra tenha permanecido na família, nunca foi exposta por causa das tristes lembranças que representava e permaneceu desconhecida por anos. A pintura será exibida em novembro no Museu Kröller-Müller, no centro da Holanda, como parte de uma exposição da série de obras sobre os telhados de Léger. Quem mora em São Paulo poderá visitar até depois de amanhã a exposição Sabores da Coreia, uma grande oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o país. E o melhor, é de graça. Assim que Gabriel ficou sabendo pela mãe da exposição, não perdeu tempo e veio conferir o que a cultura coreana tem de mais interessante. Eu tenho interesse em ver culturas que sejam fora do Brasil, principalmente da Ásia. Aí eu fiquei sabendo, meu amigo falou, daí eu achei interessante vir. Além da exposição, um concurso gastronômico realizado pelo Centro Cultural vai premiar 3 participantes em dinheiro. A população coreana no Brasil é estimada em 50 mil pessoas, entre nativos e descendentes. Arroz, sopa, macarrão, vegetais e carne de boi e de porco são os alimentos que eles mais comem no dia a dia. Um destaque é o prato japaguri, que ficou muito conhecido em cena do filme coreano Parasita, vencedor do Oscar 2020. Depois dessa bela refeição, você que está em casa pensando em visitar o Centro Cultural Coreano no Brasil, vai se deparar com pratos desde macarrão instantâneo a bolinhos de carne. O evento é uma grande oportunidade para conhecer as comidas da Coreia do Sul. A gastronomia é a forma mais saborosa para se conhecer a cultura de um país. Ultimamente eu tenho muito interesse pela cultura coreana. Eu sou descendente de japoneses, mas acho que a Coreia está com tudo, né? Está bombando, então aí eu vim ver o que eles têm de interessante. Um fato curioso da rotina dos coreanos é a refeição mais completa no café da manhã. Por terem uma rotina de trabalho agitada, eles não têm esta oportunidade em outros horários e acabam fazendo apenas lanches. O café da manhã reuniam toda a família. E uma refeição farto, uma refeição onde a família conversava, né? Então, não é só uma alimentação. Então, o café da manhã era bem reforçado. E no almoço, como cada um tem o seu trabalho, então não tem como você se reunir. E agora, principalmente agora, né? Nesse tempo de hoje em dia, né? E o jantar, geralmente, os coreanos, assim, tem muitos familiares que se reúnem à noite. Mas, como os coreanos adoram trabalhar, né? Após o trabalho, eles reúnem com os colegas de trabalho, de negócios. Então, uma refeição da manhã, uma refeição mais farto, porque onde se reúne a família. As ações do Centro Cultural não param por aí. Foram abertas inscrições para um curso online. Os participantes vão receber um kit com 6 acompanhamentos típicos da culinária coreana. Em cada aula, vão ter a oportunidade de aprender como preparar um deles. Esses kits, são 6 kits, 6 tipos de pratos, que vamos ter 6 domingos, vamos dar curso, né? E serão 2 cursos no domingo, 1h30 cada curso. E acredita que foram 650, acho que 650, 680 inscritos, e selecionamos 100. O kimchi é um acompanhamento que não pode faltar na mesa dos coreanos, tanto na refeição da manhã, almoço e jantar. Então, esse prato ela é preparado com kimchi, que mandaram desse jeito.
e com arroz. Então, vê como é que é prático, né? E uma última notícia, Lionel Messi garantiu que a Copa do Mundo do Catar será a última da carreira. O craque da seleção argentina, que já foi vice-campeão em 2014, disse que está bem fisicamente, diferente de quando estreou no PSG com o campeonato francês em andamento. Com outra cabeça, outra mentalidade, segundo suas palavras, Messi está ansioso pelo Mundial, já que é a última chance de conquistar o título estando em campo. Mas, Jaquete, será que até 2026 ele não muda de ideia, não? Ele está com 35 anos, até chegar lá 39. Então, equivale à idade do Daniel Alves, que quer jogar, o nosso Daniel na seleção brasileira. Ele foi um craque de bola, tanto no Brasil, como também em Barcelona. Mas a gente torce para o Brasil ganhar esse ano. Certeza. E torce pela saúde do Messi. Agora, se ele vai jogar ou não, daqui 4 anos, é esperar para ver. Com certeza. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.